Estamos aí no dia 3 de dezembro de 2020, nessa aula toda especial sobre o Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente, viu, gente? Então presta bem atenção aí quando o tio perguntar qual a diferença entre Império Bizantino e Império Romano do Oriente. É a mesma coisa, tá bom? Do Oriente. Esse aqui é a mesma coisa desse aqui, ó. Então não vamos confundir não. E todos têm a mesma, logicamente se é o mesmo, a capital desse Império Romano do Oriente é Constantinopla, tá bom? Também ela pode ser conhecida com o nome de Bizâncio, ok? Bizâncio, com O no final, Bizâncio, tá bom? Hoje, se eu perguntar em alguma atividade, alguma coisa, hoje o nome dessa cidade é Istambul. Istambul, que fica num país chamado Turquia. Isso quer dizer que os turcos tomaram Constantinopla, viu? Os turcos invadiram e permaneceram lá, digamos assim, por muito tempo, que até hoje a cultura deles, o país é chamado de Turquia, viu, gente? Então, é um dos reis mais importantes desse Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, foi esse jovenzinho simpático chamado Justiniano. Um rei muito esperto, inteligente, gostava muito de ler, né? Gostava muito de cálculos e leis. Ele acaba criando, dentro do Império Bizantino, uma cultura muito diversificada. Em primeiro lugar, ele espalhou para todo mundo do reino lá que o grego seria o idioma oficial. Seu idioma oficial. Mas além do grego, o pessoal lá do Império Romano do Oriente também falava latim. Haviam pessoas que falavam chinês também. A gente chama de mandarim, mas a gente coloca chinês. Haviam pessoas que falavam línguas indianas, né? Outros idiomas. Quer dizer, dentro desse reino existiam muitas culturas diferentes. Muitas pessoas. Como é que eles se entendiam? A pessoa tinha que aprender a falar uma dessas línguas aí para se entender com os outros, com os demais. Tinha gente que falava um monte delas. Até hoje é assim. Se você for para a Suíça, você tem que falar bem o francês, o inglês e o alemão. Se você for para o Canadá, você tem que dominar bem o inglês ou o francês. Tem países aí que você tem que dominar mais de um idioma para você viver dentro dele, né? Na Estônia tem que falar inglês, tem que falar finlandês, né? Para viver dentro da Estônia. É assim que funcionam as coisas. E não é diferente aqui do Império Bizantino, não, né? Então Justiniano, ele acaba se autoproclamando o imperador máximo, que vai dominar tanto o governo, que a gente chama também de Estado, viu, gente? A gente chama também de Estado. E também vai dominar a igreja cristã. Tudo ia ficar ao comando do imperador. O nome dessa situação em que o imperador estava acima de tudo, a gente chama isso de cesaropapismo. Bom, cesaropapismo. O imperador acima tanto do governo como também da igreja. Ele manda em tudo. Só que o Papa lá em Roma não gostou da situação. E começou a questionar. Oxente, ele disse desse jeito: oxente, como é que esse imperador resolveu mandar na igreja cristã, se a igreja cristã é livre, né? O imperador não concordou. E ele passou a teimar que ele tinha poderes absolutos, né? A gente vai entender o que é absolutismo no próximo ano.
e que ele mandava e desmandava da forma que ele bem entendesse. E aí o Papa não teria nada a ver com isso. Quer dizer, além de tudo isso aqui, ainda houve muitos movimentos que acabaram separando essas duas igrejas. A igreja de Roma para um lado e a igreja de Bizâncio para o outro lado. Como nós vimos em aulas passadas, houve a chamada ruptura ou quebra da unidade cristã, né? O Papa zangado resolveu então, digamos, vamos separar então as igrejas, né? O próprio Teodósio, que era imperador de Roma do Ocidente, acabou concordando e separou essa igreja, o chamado Grande Cisma do Oriente. Cisma quer dizer separar, viu gente? Separar uma coisa da outra. O Grande Cisma do Oriente foi exatamente isso, a separação da igreja cristã em duas. Do lado de cá ficava a igreja sob o comando do Papa na cidade de Roma, a chamada igreja católica, né? Católica Apostólica Romana. E do lado de cá, na cidade de Bizâncio, ficava a igreja ortodoxa. Certo? Era um pouco diferente. Aqui eles adoravam imagens, aqui eles gostavam de imagens, vendia imagem dos santos. E aqui não tinha esse negócio de imagem não. E a forma de Cristo não poderia ser representada em imagens, viu? Porque Jesus era tão poderoso, era tão importante, que era impossível alguém fazer uma imagem de Jesus, de acordo com a igreja ortodoxa. Enquanto que na igreja católica era imagem de todo jeito, toda forma de imagem, tanto na pintura como na escultura, né? O Justiniano, ele cria alguns decretos e leis que ele achou importante no momento. Ele tinha por herança o direito romano, né? Afinal de contas era Império Romano também, né? Então o direito era muito importante para eles, a arte do direito, a advocacia, era muito importante para o pessoal de Bizâncio. E o Justiniano criou essas coisas aqui, esse código, essas determinações. Esse código, por exemplo, é para preservar o direito romano, para que ele não pudesse ser esquecido. E centenas de códigos foram escritos, centenas de leis foram repassadas de papel a papel, colocando leis novas por cima, quer dizer, preservando e criando novas leis por cima. O nome disso é código, é uma espécie de revisão das leis romanas, tá bom? Uma espécie de revisão das leis romanas. Nossa, mas essa Roma é grande, né? A história dela é imensa. Até no Oriente ela esteve. O digesto é uma outra determinação criada pelo imperador Justiniano, né? O digesto, digamos, são os livros dos juristas, o livro dos juristas de Bizâncio. Os advogados que se formavam, eles escreviam livros. Esses livros ficavam guardados para serem ensinados aos novos advogados que iam se formar. Todos que se formavam eram obrigados a escrever alguma coisa para deixar para ser estudado pelos novos que iam entrando, e assim por diante. Tá bom? Isso é o chamado digesto, né? E esses digestos ficavam dentro das institutas. As institutas é uma espécie de material didático. Eram os livros escolares dos estudantes de direito. E dentro deles estavam os digestos, tá bom? Aqui eram os livros escolares dos estudantes de direito, tá bom? Entendam direito como a arte da advocacia, tá? E as novelas, não é novela das 8 não, é novelas, eram novas leis que eram criadas constantemente. Novela vem de nova,
novas leis, né, criadas pelo imperador Justiniano. Elas eram criadas constantemente. Na hora que dava vontade, ele criava uma lei nova, né, e acabava com uma confusãozinha ali, outra confusãozinha acolá, e dessa maneira o Justiniano ia aos poucos fundamentando o seu império, né. Essa parte que eu estou mostrando bem aqui, ela é importante porque tem alguns termos que devem ser entendidos por nós todos, tá? O monofisismo foi uma das causas desse grande cisma do Oriente. Aqui no monofisismo, como eu falei para vocês agora há pouco, Jesus tinha apenas uma forma divina. Não tinha como desenhar Jesus, fazer Jesus num papel ou numa pintura ou numa escultura. E esse monofisismo funcionava muito bem aqui dentro da Igreja Ortodoxa. Já na Igreja Católica não funcionava não, porque a Igreja Católica fazia as imagens para vender. E essa era a raiva do imperador aqui. Por que é que os católicos faziam um monte, centenas de imagens para sair vendendo para os fiéis? Então esse monofisismo foi uma dos problemas aí entre as duas igrejas. A iconoclasta, que completa o monofisismo, ela também foi a crítica a essa venda de estátuas. Não apenas de Jesus, como estátuas de santos, estátuas de todas as formas que eram vendidas, e o Império Bizantino não gostava desse tipo de prática. Tá bom? O monofisismo é a imagem única de Jesus, a imagem divina. E iconoclasta é a crítica à venda de imagens, tá bom? Aqui é a imagem única de Jesus, aqui a crítica a essa venda de imagens. A arte do mosaico foi uma arte muito importante dentro do Império Bizantino. Gente, é o seguinte, quando falar de arte, a mais importante foi essa, a arte do mosaico. Apesar da arquitetura dele ser muito linda, ser muito bonita, né, mas a arte do mosaico era preferencial de todos eles. É aquela arte de você colocar pedrinhas coloridas e no final das contas aquela pedrinha forma um desenho. Só que não é um desenho qualquer. Eles faziam isso em ruas inteiras da cidade. Um monte de pedrinhas, uma do lado da outra, formando uma imagem bem grande do rosto do imperador, por exemplo. Os artistas que eram considerados praticantes do mosaico, eles eram considerados até abençoados por Deus. Então só não podia fazer a imagem de Jesus, claro, não tinha como. Mas a imagem do imperador, da família do imperador, imagens de animais, imagens de jardins, tudo era feito com mosaico. E a arquitetura foi um grande, digamos, um grande divisor de água, um grande diferencial também da arte. Essa aqui é um exemplo clássico da arquitetura. A igreja de Santa Sofia, hoje em Istambul, é claro. Foi considerada uma das 8 maravilhas do mundo, uma igreja enorme, grande demais. Já foi a maior de todos os tempos, não é mais, mas ela já foi a maior igreja cristã do mundo. Ela já teve esse posto, tá bom? Essa é a igreja de Santa Sofia em Istambul, considerada a mais bela expressão da arquitetura bizantina. Realmente a arquitetura deles, a mais bonita, o mais bonito prédio do Império Bizantino foi esse daí, né? Ainda sobre a cultura bizantina, a gente tem que lembrar que estamos em dezembro. Em dezembro, moçada festeja o Natal. Como é que eu vou festejar o Natal se eu não tenho uma forma humana de Jesus? É complicado, né? Para eles festejam como uma vinda espiritual de Jesus, certo? Aqui em Roma não, os católicos aqui festejavam o nascimento do ser humano Jesus Cristo, que teria vindo até nós, né, por intercessão de Deus, do próprio Deus, enfim. E aqui não, aqui eles têm uma outra cultura. Aqui nós temos uma cultura do mês de dezembro, do dia 25, aqui eles não têm dia 25, aqui eles têm mais, eles consideram uma data especial, mas para acompanhar mesmo a ordem cronológica do Oriente com o Ocidente, para não deixar uma coisa separada da outra, né? Futuramente o pessoal aqui das empresas iam criar Papai Noel, esse negócio todo. Lá eles não tinham essa coisa não, lá eles tinham, com o tempo foi criado um velhinho também para ajudar as crianças, enfim, mas não era Papai Noel, era outro nome, não é Papai Noel não.
Na Rússia, por exemplo, é papai gelado, né, na Rússia. Por que eu falo na Rússia? Porque a Rússia é uma das grandes herdeiras dessa religião, dessa igreja ortodoxa, tá? Então lá eles têm o papai gelado. Aqui quem manda é o Papa, né? Na igreja ortodoxa, o nome do chefe da igreja é patriarca. Que no tempo do imperador, era o próprio imperador, o patriarca. Ele era ao mesmo tempo rei e ao mesmo tempo ele era patriarca. Ele era dono da igreja. Certo? São algumas curiosidades. Gente, ficamos hoje por aqui. Próxima semana retornaremos para dar aquele tchau para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse ano. Apesar de tudo, foi um ano atípico, foi um ano diferente. Que nós tentamos nos aproximar de vocês de alguma forma. Espero que a gente tenha conseguido pelo menos 10% da nossa intenção, que é fazer vocês aprenderem alguma coisa. Porque esse ano de 2020 é o seguinte: conhecimento é tudo. A gente tem que aprender alguma coisa em 2020, porque 2021 é o ano da incerteza, ninguém sabe de nada ainda. Esperamos que melhore, que no próximo ano estejamos todos juntos fisicamente, não apenas virtualmente. Tá bom? Tenham um bom dia, se cuidem. Grande abraço do tio.